trazido aqui informações preciosas, informações de saúde, informações de preservação, né? Como preservar a nossa saúde, o nosso corpo, e a nossa saúde ela está intimamente ligada ao nosso corpo. O nosso corpo somos nós. E a gente precisa trabalhar de uma forma assim bem consciente de que nós precisamos manter essa máquina viva, saudável, para que dessa forma a gente possa adorar mais a Deus, ter mais compreensão da palavra dele, ter a mente mais aberta, não é? Para a gente poder entender muitas coisas. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. E eu agora passei a tarde toda refazendo o slide, que eu pensei assim comigo, eu acho que eu vou dar uma mexida nesse slide, vou dar uma melhorada nisso, botar um pouquinho mais de informação. Agora, lá a sonoplastia me chamou e falou assim, aonde que está o arquivo? E eu, tá aí. Não está, sumiu. Muito difícil, né? Mas ainda bem que tinha o antigo lá salvo, então a gente vai caminhar pelo antigo e eu vou, pela graça de Deus, lembrar das coisas que eu tentei refazer, né? Mas tá bom. Nada acontece por acaso, assim eu acredito. Tudo tem um propósito. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse, tem um propósito, né? Mas vamos fazer mais uma oração. Eu convido vocês a ficarem de pé, tá? Vamos fazer uma oração, porque a gente não pode abrir a palavra de Deus sem estar pedindo a orientação do Espírito Santo. E em reverência a Ele, nós estaremos de pé. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite. Muito obrigada pelo dom da vida. Muito obrigada por essa oportunidade, essa semana de oração da saúde. Muito obrigada, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Assim como essa chuva que cai, que a gente não tem como contar as gotinhas. São imensas as bênçãos que o Senhor graciosamente derrama sobre as nossas vidas, os nossos familiares, a nossa casa, os nossos amigos. Enfim, Senhor, muito obrigada por tudo. Mas neste momento, meu Deus, o que eu mais quero e peço humildemente, e é em nome de Jesus que eu te peço, que o seu Santo Espírito se faça presente. Não só conosco aqui, mas como aqueles que também não puderam vir, aqueles que estão em casa, mas que estão ligados. E eu sei que essa mensagem, de uma forma poderosa, vai alcançar cada coração de cada pessoa que está na live também. Obrigada por tudo, Pai, que essa semana seja uma semana de decisões, uma semana em que a gente possa buscar em Ti forças para poder mudar aquilo que precisa ainda ser mudado em nós. Nos ajude, Senhor, porque é difícil, a gente sabe, mas a gente também sabe que nós podemos tudo em Ti, porque a força vem de Ti. Muito obrigada mais uma vez, e é em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém. O versículo de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso é o verso 12. Primeira Coríntios 6, verso 12. 1 Coríntios 6, verso 12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é um conselho de Deus para nós, né? Tudo que existe no mundo, em todas as esferas, todas as circunstâncias, aliás, nem todas, né? Não são lícitas, mas muitas são. Lícita aos olhos da sociedade, lícita aos olhos da maioria das pessoas, mas nem tudo nos convém, porque nós, como cristãos, a gente não vai fazer todas as coisas, né? Que para o mundo é normal, é lícito. Mas nós, nessa semana de saúde, nós estamos buscando informações, conhecimentos, né? E que está nos ajudando a não ver todas as coisas como coisas lícitas, como coisas comuns. E que
na vida de um cristão, né, na vida de uma pessoa que sabe que o templo é o Espírito, o corpo é o templo do Espírito Santo, nós precisamos estar mais cuidadosos em relação a isso. Esses dias todos a gente tem visto, aliás, tem lido o versículo que diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então, quando a gente fala, a Bíblia fala fazei tudo, realmente é fazei tudo, né? Hoje nós vamos falar sobre o café. E é uma bebida que está no dia a dia da maioria dos brasileiros, não é? É uma bebida que 90% dos brasileiros, não sei no mundo, né? Eu estou falando a nível de Brasil, começa o dia com ele. Bom dia, e a gente logo já prepara o cafezinho para começar o dia, né? A gente não, quer dizer, a maioria das pessoas. Então, mas o que será que faz com que essa bebida tão popular seja procurada por tantas pessoas diariamente, e às vezes não é só de manhã, não. No decorrer do dia, não é? Tem lugares, setores de trabalho que tem lá várias garrafinhas de café, porque durante a jornada de trabalho, toda hora vai lá e põe um pouquinho e pinga daqui, e daqui a pouco refaz, né? Oi. Exatamente. A Reni está lembrando que quando a gente está na fila do banco, uma cortesia do banco, né? Que bonitinho o banco, né? Tão cortês. Aí ele vem com a pessoa lá, o funcionário vem com a bandejinha e nos oferece o cafezinho. É claro que é uma gentileza da pessoa. E a gente, muitas das vezes, né, até mesmo por educação, aceita. Mas o que está por trás? O que está por trás dessa bebida que ela quase que hipnotiza, né? E a cafeína é um composto químico classificado como alcaloide, pertencente ao grupo das metilxantinas. Metilxantinas é uma substância que cria dependência, tá? E não é só ela, não. Existem várias plantas e várias coisas que têm, aliás, não é só no café. Outras plantas também têm essa mesma substância. A cafeína ela provoca vários efeitos no metabolismo do corpo humano, especialmente no sistema nervoso central. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E ela é considerada a substância psicoativa de maior uso hoje. Então, uma das coisas mais influentes da cafeína é interferir no sistema nervoso central de quem faz uso do café e de outras substâncias também. Quando a gente fala do café, da cafeína no café, a gente precisa entender que a gente relaciona ela com o café porque o café é a bebida mais tomada e logo a gente sabe que a maior concentração de cafeína está no café. Mas o chocolate tem cafeína, os remédios de gripe têm cafeína, os remédios para a dor têm cafeína, os remédios para dor de cabeça têm cafeína, o chocolate tem cafeína em forma de teobromina. Que mais? Jujuba tem cafeína, chiclete, confete, uma série de guloseimas, tudo tem cafeína. E às vezes a gente fala assim, enche o peito e fala assim, eu não tomo café. Mas se enche de guloseimas, se enche de chocolate, e o efeito é praticamente o mesmo. Tá? Próximo. Droga liberada. O alcaloide cafeína, esse nome alcaloide é pela formação, pela composição química, tá? Da cafeína. Tornou-se famoso por estar presente numa das bebidas mais populares do mundo, o café. Apesar de muito conhecido e usado sem restrição, é, na verdade, uma poderosa droga, né? E o mais interessante é que ela é uma droga lícita. Por que ela é lícita? Porque ela é comercializada livremente, a pessoa usa livremente, nunca ninguém foi preso por tomar café, ninguém foi preso por comercializar café, ninguém, né? Então,
ela é uma droga lícita. Mas os efeitos dela, os efeitos dessa droga para o nosso organismo é altamente notável. Ela não é uma droga como uma cocaína, que logo o efeito é imediato e você tem várias reações, inclusive para o mal. Mas é uma droga que, no decorrer do uso dela, no dia a dia, ela vai tendo e trazendo muitos malefícios para o seu organismo. Mas o café não é o único item da lista, né, que tem a cafeína. A cafeína está presente em vários outros produtos consumidos no dia a dia, desde a infância até a terceira idade. Ou seja, desde a criancinha que consome chocolate, bala, chiclete, jujuba, pirulito, enfim, essas guloseimas todas, até nos medicamentos, como eu falei, e também na terceira idade, mais assim, eu acredito que é mais assim por conta de um chocolate quente, né? Um cafezinho, né? E as pessoas assim, mais idosas sempre buscam uma bebidinha assim mais quentinha, né? E alguns chás também, como por exemplo, chá mate, tá? Chá verde, chimarrão, são chás que têm um alto índice de cafeína. A cafeína também aparece como princípio ativo de um grande número de medicamentos. Já falei, analgésicos, antipiréticos, antigripais, anti-inflamatórios e outros. No slide que eu tinha feito, eu coloquei vários medicamentos, tudo lá com a porcentagem do princípio ativo e cafeína, 30%. Tem medicamentos que têm 50% de cafeína. E por que os antigripais, eles têm a cafeína na sua fórmula? É simples, porque quando o antigripal, ele te dá a sensação de moleza, ele te dá a sensação de querer dormir, você fica assim mais apático. E quando coloca a cafeína, ela muda esse estado. Você deixa de ficar nesse estado e você fica... É a forma que o laboratório achou de não deixar você caído, por conta já da gripe da medicação. Então, coloca a cafeína, então sobe, né? Mexe no seu sistema nervoso central, você fica mais ativo e você não fica com essa sensação de sonolência. E talvez também de tonteira, alguma coisa assim. Quantidade de cafeína. Você pode estar pensando que, para ser um dependente da cafeína, a ingestão precisa ser exagerada. Não é bem assim, tá? O consumo de apenas 100 ml de cafeína diária por um período de 7 dias já é o suficiente para a formação do vício e o desenvolvimento dos sintomas de abstinência. Então, tem pessoas que falam assim, eu tomo só um cafezinho, só de manhã, não tomo mais durante o dia. Mas o fato de você tomar um cafezinho só de manhã, para começar o dia, não quer dizer que ele não vai trazer dependência para você, tá? E mais interessante que existem muitas bebidas cafeinadas mesmo, porque tem cafeína, e que a gente acaba fazendo também o uso. Olha, todas as bebidas com cola, Coca-Cola, como eu falei, chás, mate, chimarrão, chá verde, cafés que são descafeinados. Não tomo esse café, não. Eu só tomo café descafeinado. É a mesma coisa. A descafeinação diminui um pouco, mas não elimina 100%. Não existe isso, tá? Então, por exemplo, 100 ml de chá mate, você tem de 7 a 25 miligramas de cafeína. Uma lata de refrigerante, você tem 40 miligramas de cafeína. O chimarrão, de 29 a 89 miligramas de cafeína. Uma xícara média de café, 100 miligramas de cafeína. E uma lata de bebida energética, como Red Bull, esses energéticos, né? E a pessoa fica toda elétrica, né? E acesa, não é à toa, não. Olha a quantidade de cafeína numa latinha de energético. É muita coisa lá. De 50 a 160 miligramas. Então, é muita quantidade. Próximo. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa síndrome de abstinência da cafeína, eu quero falar para vocês que foi feita uma pesquisa numa universidade, e essa pesquisa foi publicada numa revista chamada
Cérebro Córtex. Essa revista é uma revista do meio científico e neurológico. A pesquisa foi o seguinte, não foi uma pesquisa, foi uma, como é que eu vou falar? Me fugiu agora a mente. Eles observaram 20 pessoas adultas. Dessas 20 pessoas, eles ministraram, durante um período de tempo, um comprimido de cafeína todos os dias. Não foi muito tempo, não. Questão de 20 dias, mais ou menos, um mês. Todos os dias, essas 20 pessoas tomavam um comprimido de cafeína. Depois eles fizeram o contrário. Essas mesmas pessoas passaram o mesmo tempo tomando placebo, que nada mais é do que a cápsula, porém sem o princípio ativo, sem nada, praticamente, durante o mesmo tempo. A conclusão foi a seguinte: no período que essas pessoas estavam tomando café, a massa cinzenta do cérebro foi alterada. E aí a gente começa a entender por que é que os livros inspirados falam: não tome café. A cafeína tem um poder altíssimo de mexer aqui. E nós vimos no sábado que isso aqui, o lóbulo frontal, o sistema nervoso central, ele é aonde Deus fala com você. Você consegue, né, perceber muitas coisas e é por onde você fala com Deus. Então você começa a ver que tudo que está escrito tem fundamento. E a gente às vezes não dá atenção devida, porque a ciência não comprovou, né? Então, mas é tudo cientificamente comprovado. Então, quando você fica sem tomar café, você logo começa a ter alguns sintomas. E o primeiro sintoma que você tem é dor de cabeça. A cafeína, ela não só te provoca dor de cabeça, como também enxaqueca, e também, se você ficar sem deixar de tomar o café, ela vai também te dar dor de cabeça. Então, cria-se um ciclo vicioso. Deixou de tomar, estou com dor de cabeça. Então, tem que tomar para parar a dor de cabeça. E é esse vício, esse círculo vicioso, em que como é que eu vou falar? Te prende e não deixa você se libertar desse vício. Bom, quando o seu corpo se acostuma com substâncias nocivas ou tóxicas, você adquire um vício. Então, se seu corpo se acostumou, você adquiriu um vício. Você não fica sem. Se você tentar ficar sem, o seu corpo vai pedir. Aí, se você não colocar, não der o que seu corpo está pedindo, você vai ter reações. Tá? E quando você para de consumi-las, ocorre a síndrome de abstinência. Quando se está acostumado a tomar café diariamente e para de consumi-lo por várias horas, a dor de cabeça da abstinência é a primeira a aparecer. O diagnóstico da abstinência da cafeína está registrado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Gente, a coisa é tão séria. Esse manual é um manual que está na mão de médicos. Marcelo, que trabalha com perícia médica, sabe disso. Toda doença tem um código, toda doença tem uma sigla para poder colocar ali o diagnóstico, enfim. A síndrome de abstinência já faz parte desse manual. E ele faz parte desse manual referente a transtornos mentais. Então, quando um paciente chega num consultório, né, ou, enfim, precisa de um diagnóstico, já se encontra, devido às reações que ele está apresentando pela abstinência do café, isso já entrou nesse manual como um código de transtorno mental produzido pela falta do café no seu organismo. Olha que sério. E aí, esse mesmo documento, né, esse mesmo manual, na 4ª edição, é descrito o transtorno relacionado à cafeína sem outras especificações com a cessação abrupta do uso. Então, já é reconhecido que quando uma pessoa tem deixar de tomar o café, ela pode ter
esses transtornos, sim, e já é reconhecido até mesmo nesses manuais. Bom, próximo. Só um momento que tomara que não tenha infestado lá tudo de vírus, não. Mas não infestou, não, porque, graças a Deus, no domingo eu pedi para salvar e salvou tudo lá. E o antigo está salvo. Então, a síndrome de abstinência da cafeína, ela traz alguns sintomas, né? E esses sintomas são fadiga ou sonolência acentuada, alteração do humor, ansiedade ou depressão acentuada, náuseas ou vômito, dificuldade de concentração, dor muscular, prisão de ventre. Olha quanta as consequências, aliás, consequências não, a sensação de quem está querendo deixar o café vai ter que suportar. Mas, naquela pesquisa que eu falei com vocês, que houve, né, um lugar aí no exterior, esqueci aonde que foi feita essa pesquisa com essas 20 pessoas, também foi observado que 7 dias após você deixar de consumir o café, o seu cérebro, a massa cinzenta que foi modificada, ela já começa a se reestruturar. Que bonito, né? Ela já começa a voltar ao estado original. Tá bom? Então, é uma boa notícia, né? E a gente não fica tão angustiado. Então, tudo na balança. Depois de uma xícara de café, é normal se sentir bem e sem ele, mal. Quando o cérebro se acostuma com esses efeitos, você se sente muito mal quando não pode repor a dose esperada de cafeína e se sente bem ao manter o seu nível habitual. Uma coisa que eu estava vendo a cafeína no corpo, ela fica um tempo latente. E aí o que acontece? Se você demora a colocar mais um pouquinho de café no seu organismo, e essa quantidade de cafeína começa a diminuir, o seu organismo começa a mostrar a reação querendo mais, né? E aí você coloca de novo para dentro. E aí estabiliza. Quando começa a diminuir, vem aquela sensação de novo de querer mais. Por quê? Porque o corpo está pedindo e precisa que esse nível seja o quê? Mantenha-se equilibrado, mantenha-se na quantidade que o seu organismo já está acostumado a viver com ele. Sentir-se bem e mal reflete o quadro de sintomas da síndrome de abstinência, que desaparecem com uma nova dose de cafeína. A cafeína pode manter você alerta, produzir um certo bem-estar e até aliviar dores de cabeça. Mas sua clareza mental, controle emocional ficam o quê? Comprometidos. Então, às vezes a gente pensa, nossa, eu não estou conseguindo raciocinar, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo ter clareza mental, não estou conseguindo tantas coisas. Tenho observado, né, que a minha capacidade mental não tem estado tão boa. E tudo isso pode estar o quê? Relacionado à questão do uso do café. Próximo. Cafeína, prazer e dor. A cafeína está associada a vários problemas de saúde. Às vezes você tem muitas coisas que você sente e você não relaciona aquilo que você sente a quê? Ao uso do café. Uma das primeiras coisas que eu destaquei ali é o aumento do colesterol. Vocês sabiam que o café aumenta grandemente o colesterol? Sabe por quê? Ao você coar o café, ao pó entrar em contato com a água quente, ele libera uma substância chamada cafestol. Essa substância, ela age no organismo de uma forma a aumentar o colesterol. Então,
De repente, quem tem problema de colesterol alto, deixar de fazer uso do café já vai ser um bom começo para tentar equilibrar isso daí. Pressão arterial. Por que a cafeína ela provoca a pressão arterial? Porque a cafeína ela faz com que os vasos sanguíneos, as artérias, as veias, elas ficam mais reduzidas. Com isso, o coração bate mais. E batendo mais, para poder bombear o sangue, a sua pressão sobe. Então, a cafeína ela é responsável pela pressão alta. Ela também traz consequências no sistema digestivo. Por quê? Porque ela diminui a quantidade de pepsina e irrita o estômago. A pepsina ela é uma enzima que faz o metabolismo das proteínas dos alimentos que você ingere. Então, se diminuir a quantidade dessa enzima, o seu organismo não vai o quê? Absorver tudo de bom. Então, até a sua digestão começa a ficar prejudicada. E também o seu estômago fica irritado, porque a cafeína, ela é responsável para não deixar, pela irritação que causa no estômago, uma válvula que você tem, tá, no estômago, e muitas das vezes aquele líquido ácido volta pela válvula não ter totalmente fechado, e isso te causa azia, tá? Azia já é queimação, e uma série de coisas. Dor de cabeça, uma série de coisas. Ela também é responsável pelo estresse e distúrbios emocionais. Por quê? Porque a cafeína ela tem o poder de aumentar um hormônio que se chama cortisol. Esse hormônio cortisol, ele é o hormônio responsável pelo quê? Pelo mau humor, pelo estresse. Sabia? Quem tem depressão... Se você que está me ouvindo aí em casa, se você tem depressão, se você é uma pessoa que rápido fica irritado, enfim, não tome café, porque ele vai aumentar a produção de cortisol e isso não vai ser bom para você. Tá? Outra coisa, compromete a qualidade do sono. Achei isso muito interessante. Sabe por que a cafeína compromete a qualidade do sono? Vou explicar para você. Existe uma coisa chamada meia-vida. O que é meia-vida? É o tempo que a substância fica no seu organismo. A meia-vida da cafeína no seu organismo são 6 horas. Se você tomar um cafezinho às 6 horas da tarde, meia-noite, você está com 50% dela no seu organismo. 6 horas da manhã, se passou a noite toda, a madrugada toda, 6 horas da manhã você está com 1/4 dela ainda no seu organismo. Aí eu te pergunto, tem como você ter um bom sono para descansar e um sono restaurador? Não tem. Outra coisa, a osteoporose, a cafeína, ela compromete, né, a questão de osteoporose e deficiência nutritiva. Por quê? A cafeína ela tem o poder de fazer com que o seu corpo fique extremamente ácido. O pH ele fica totalmente desequilibrado, fazendo com que você fique com o seu meio ácido, o seu corpo, né, o interior. E existem alguns minerais, principalmente o cálcio, que fortalece os ossos, que é alcalino. Pela cafeína ter o poder de acidificar o seu corpo, ele destrói o cálcio, que é alcalino. Então, quem tem problema de osteoporose e quem está na meia-idade, que não quer ter problema de ossos fracos, não pode tomar café. E por que também a cafeína ela diz respeito à deficiência nutritiva? Bom, a deficiência nutritiva diz respeito, ela consegue inibir a absorção de nutrientes e principalmente vitaminas do complexo B. Olha quanta coisa séria. E ela também causa dores de cabeça, como eu falei. As dores de cabeça, muitas das vezes, é causada pela própria cafeína e nem sempre pela dependência. E às vezes é pelas duas. Dá dor de cabeça porque ela mesma causou. Aí você vai lá, toma mais um cafezinho, aí você tenta minimizar essa dor de cabeça e gerando o quê?
esse círculo vicioso, como eu falei no início, né? Outra coisa também interessante que a cafeína ela provoca no nosso corpo são tremores, aumento da pressão intraocular, gengivite, envelhecimento da pele, irritação no trato urinário e diarreia. Não é o caso de nós cristãos, porque nós não desenvolvemos o hábito de fumar. Mas na minha família eu tive uma tia que ela fumava e tomava muito café, muito café. E ela envelheceu muito rápido, muito rápido. Você não acreditava a idade que ela tinha com a aparência dela. Envelhece muito rápido. Próximo. Vencendo o vício. Vencer os alimentos como leite, queijo e café, né? Nesses dias anteriores, eu falei sobre o leite, falei sobre o queijo ontem, né? A sedução do queijo, por que o queijo nos mantém tão assim viciados. E hoje o café. Então, vencer os alimentos como leite, queijo e café e outras substâncias prejudiciais ao organismo, os sintomas da abstinência com certeza vão estar presentes por algum tempo. Isso aí é fato. Tá? Em uma semana, ou no máximo 2, o seu corpo estará desintoxicado, iniciando-se então um processo de renovação que deixará seu organismo cada vez mais em forma. Então, nessa questão de você tomar uma decisão de deixar o uso dessas coisas, né, que são extremamente maléficas para o seu organismo, para a sua saúde, você vai passar por um período de abstinência, uma semana, 2 no máximo. Mas se você aguentar firme, se você tiver força de vontade, se você tiver opinião, em 15 dias você está liberta. E nunca mais você vai sentir esse desejo. Sabe por quê? Os vícios, eles são mais ou menos assim. O nosso cérebro, ele forma caminhos neurais. O que são caminhos neurais? Tudo que você adquire, todo o hábito que você adquire no decorrer da tua vida, é como se tivesse desenhado e ficou gravado no seu cérebro. Para que esses caminhos neurais sejam apagados, você precisa não continuar alimentando aquele vício, né? E deixar que o seu próprio organismo faça a limpeza necessária, que geralmente, no caso da cafeína, é em torno de 7 a 15 dias. Eu acho que vale a pena você fazer esse esforço. Por quê? Porque você só vai colher o quê? Benefícios. Não é? Olha quantas coisas você vai deixar de ter, de sofrer, por conta de ser firme e ter boa vontade. E principalmente pedindo o quê? Ajuda a Deus. Porque Deus é aquele que pode nos dar força, é aquele que pode nos ajudar, não é? Então, tudo é uma questão de força de vontade. Eu sempre falo o seguinte, Deus, Ele ajuda. Ele ajuda desde o momento que você deu o primeiro passo. E o primeiro passo sempre é com a decisão de não continuar. E quando aquela vontade forte vier, você fala, meu Deus, está muito forte a vontade, mas eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. E faz essa oração silenciosa e não faça aquilo que a sua mente está pedindo, né? Aquilo que o seu corpo está pedindo. A gente tem que resistir. Quando você resiste uma coisa, você fica mais forte para resistir à tentação do dia seguinte. E se você resiste amanhã, você fica mais forte para resistir depois de amanhã. E assim se passaram os 7 primeiros dias, e aí daqui a pouquinho você está livre. Isso é assim com qualquer tentação. Qualquer uma. De qualquer ordem. Tá? Se você resistir, você vai criando forças, tá, espirituais também, para você cada vez mais se fortalecer. E também, sabe o que espera por você quando você começa a vencer o vício? O que espera por você é uma vida livre de vício. Você não merece menos que isso. Dê passos firmes, decididos rumo à liberdade. A mente
é o leme do corpo. Tire o controle da mente e seremos controlados por quaisquer sentimentos que sopram em nossos caminhos. Então, realmente, a mente é o nosso controle. Quem é você? Quem é você que está aí me assistindo? Você é um conjunto, é um corpo, que tem membros, que tem órgãos, que no conjunto faz você existir. Mas quem comanda tudo está aqui. E nós estamos vendo que a cafeína, o uso do café e outras coisas mais que já foram mencionadas aqui, que tem a cafeína, vai mexer diretamente aonde? Aonde é o centro das suas decisões, de quem você é, daquilo que você precisa estar bem claro para você poder entender muitas coisas, tomar muitas decisões, não é? Não ter mente embotada. Enfim, a mente é tudo. A mente é a gente. Tá? E, para terminar, a gente termina com o mesmo versículo que nós começamos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, quando a gente vê, através dos livros inspirados, a mensagem sobre o café, e Ellen White diz, tomar café é pecado. Sabiam disso? É pecado. Por quê? Por conta de tudo isso que acontece. E sabe por quê também? É aqui que Deus fala com a gente e é aqui que nós falamos com Ele. Se você destruir a fonte que Deus tem de falar com você, você está destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, essa questão, né, é uma questão que tem que ser muito bem avaliada com oração e força de vontade. E agora eu convido vocês para mais um louvor. E depois nós vamos fazer a oração final. E terminamos o 5º dia da Semana de Saúde. Convido a igreja para poder ficar de pé. Vamos louvar a Deus.